Hoje eu te falo que 75% a 80% desses empresários independentes, se não estão bem enraizados no aporte financeiro, eles vão fechar a sua produção. Uma coisa, Geraldo, é você produzir o suíno, seja você entregar um desmame, seja você entregar um animal no abate, isso é apenas um processo, é uma parte do processo. Você vai ficar dependendo de um frigorífico? Então, são vários gargalos que um produtor tem que enxergar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SuinoCast. Eu sou o Geraldo Alberton, host da área de sanidade deste programa. O nosso convidado de hoje é Adriano Fontana. Adriano Fontana é médico veterinário formado na Unesp Botucatu. Tem residência na área de patologia e mestrado na área de produção animal. Também tem MBA na Universidade de Potsdam, na Alemanha. Trabalhou em várias empresas de saúde animal, de nutrição e de genética, principalmente com aves e suínos. Atualmente, Adriano é conselheiro da Mitgran, uma fintech sueca, cujo seu DNA é a transação financeira na área de commodities. Boa tarde, Adriano, tudo bem? Satisfação, Geraldo. Uma alegria encontrar o colega aqui novamente, depois de alguns anos. Muito feliz por estar aqui, obrigado pela oportunidade. E é muito bom estar batendo esse papo com você, com os telespectadores da SuinoCast e com todos aqui que nos assistem, que nos ouvem. Muito legal, Adriano. Também fiquei muito feliz em reencontrá-la, hein? Eu fazia doutorado em Botucatu, você era residente, uns piá jovem, né? Agora tudo já com mais experiência, né? Que coisa boa, muito bom te ver. E obrigado que você aceitou esse convite, né? Uma pessoa que tem um perfil diferente para falar da área de sanidade, porque transita aí em outras áreas tão importantes, né, que dizem respeito à suinocultura, principalmente aí o mercado financeiro e o mercado de commodities. E eu já vou começar explorando essa tua capacidade diferenciada para falar desse assunto, né? Porque você, no teu trabalho, você auxilia muitas empresas, né, de fora do Brasil nas transações de compras de produtos do Brasil, né? E, Adriano, a gente sabe que sempre uma coisa que eles olham lá de fora é a sanidade, né, dos nossos rebanhos, né? E na suinocultura nós temos uma sanidade invejável, mas ainda assim nós temos pequenos probleminhas, né? Que depois a gente vai conversar pontualmente aí sobre a peste suína, que seria o assunto principal da nossa conversa. Mas quando você tem essa interação com os clientes lá de fora, o que você escuta que é de elogios ou de críticas sobre como o Brasil está estruturado aí na parte de vigilância, na parte de controle de enfermidades? Bem, Geraldo, é fato que a carne brasileira, vamos falar do setor carne, né, tem um prestígio muito bom no mercado internacional. Tudo bem que nós estamos vindo agora de um episódio, né, lamentável, mas é bem evidente que é algo de protecionismo de mercado interno lá dos franceses, mas o fato é que a carne brasileira, seja ela suína, seja ela de aves, seja ela bovina, a nossa piscicultura, que vem crescendo muito, ela é de bom agrado para os consumidores dos mercados internacionais. Sejam eles do mercado europeu, sejam eles do mercado asiático, porque nós exportamos para mais de 110 países, né? Então, é uma carne bem aceita, com ótima qualidade. Evidentemente que os consumidores, os compradores, esses clientes, eles observam
muito a questão sanitária. A questão sanitária é de extrema importância para produtores, para mercados que são exportadores, como o Brasil é um mercado de agro bem exportador, isso é de extrema importância. Na questão suína, a gente sempre tem que estar ligado, fazer os deveres de casa. Tivemos alguns problemas pontuais recentemente no Rio Grande do Sul quanto à avicultura, que já foi rapidamente solucionado, verificado, mapeado, e tudo transcorreu de maneira perfeita, ok. E na suinocultura, às vezes, a peste suína que a gente fala, né, a peste suína clássica, acaba dando alguns problemas onde a gente prontamente atua. Geralmente no mercado do norte, do nordeste, é onde esses casos estão acontecendo. E a gente sempre tem que estar atento, né? A biosseguridade é de extrema importância e a gente tem que estar focado nesses aspectos zoossanitários. Então é de extrema importância fazer o dever de casa, para que a gente continue sendo o país que vai mais exportar carne no mundo nos próximos 20, 30 anos, ou até mais, como assim espero, como acho que todos nós esperamos, sem dar atenção ao mercado interno. Então, sim, a gente é respeitado lá fora, a gente tem uma ambiência, uma questão nutricional, uma questão de água, de sol, de mão de obra, que nos facilitam a ter esse produto de extrema qualidade. E agora o Brasil cada vez mais recebendo aportes financeiros, desenvolvendo tecnologias, vindo tecnologias de fora também para ajudar em tudo isso que envolve uma produção de proteína animal, a gente vai ficar cada vez mais na liderança desse setor. Lembrando que a sinocultura tem um gap aí de oportunidades fantástico. O que está vindo no Brasil são investimentos que não são aqueles investimentos especulativos, são investimentos duradouros, empresas que querem ter a sua produção própria, casas genéticas que não querem mais terceirizar a produção, querem ter a sua própria granja, né, o seu próprio material genético em fazenda própria, em granja própria e por aí vai. Alga Prime DHA da Corbion. O ômega 3 DHA à base de algas para a nutrição de suínos em todas as fases de crescimento. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas altamente concentrada é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Legal. Vai ser difícil nós ficarmos falando de sanidade quando a curiosidade é grande, né, para explorar esses outros assuntos que você traz para nós. E eu vou voltar com essa pergunta aí dessas oportunidades. Primeiro dar uma esgotada aí em algumas questões que eu tinha planejado para falar da peste suína clássica, né? E depois quero também perguntar alguma coisa de peste suína africana aí pela tua experiência aí nas tuas idas, principalmente na Europa. Adriana, é o seguinte, a peste suína clássica a gente sabe que na época que a vacinação foi obrigatória aqui no Brasil, e era uma vacina muito eficaz, né, e barata, né, e o suinocultor era obrigado a vacinar, né, e lá a região norte-nordeste, por conta de uma suinocultura extensiva, e esses programas de vacinais não chegaram lá, né, nem tinha como saber, né, de quem que era aquele suíno, né, muito suíno criado na rua, em lixões ou embrenhado nas matas, e a realidade é que eles ficaram de fora desse programa e hoje eles representam um risco, né? Eu sei que o Ministério está fazendo a sua parte, né? Assim como os órgãos estaduais estão fazendo, na sua visão, né? A forma como esse problema está sendo atacado é satisfatória, nós teremos
um breve período de tempo, aí pensando em um curto período, médio período de tempo, a oportunidade de debelar a peste suína clássica do território brasileiro? Geraldo, eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas o fato é que essa doença é difícil de controlar devido a essas questões que você falou. Questões até culturais, produções menos tecnificadas ou quase nada tecnificadas. A alimentação desses animais sendo feitas de maneira incorreta, sem a devida atenção que tem que ser dada. Então, essa questão cultural, né, esses produtores que têm características diferentes, quando a gente olha para uma indústria extremamente tecnificada, os big players que temos no Brasil, as grandes cooperativas do sul do país. Então, isso tem que ter um olho muito focado. Como o Brasil é um país extremamente grande, o Ministério, sim, ele faz um bom trabalho, ele olha isso daí. Só que isso tem que ser feito de maneira rotineira. É uma questão educacional, é uma questão de monitoramento sorológico que o Ministério tem que fazer de uma forma um pouco mais periódica e, ao mesmo tempo, além desse controle sorológico que ele tem que fazer, buscando amostras nos plantéis, nos diversos estados brasileiros, nos diversos biomas brasileiros, a gente tem que ter a questão educacional também. Então, a gente tem que levar essas informações técnicas para todos os produtores, não só aqueles tecnificados, que podem ter uma visão, uma conversa um pouco mais avançada sobre sanidade. Já para esses que ainda vem ocorrer algum problema de peste suína clássica, a informação e o monitoramento sorológico é de extrema importância. Com isso, de forma rotineira, um pouco mais eficaz, de maneira mais assídua, eu acredito que a gente erradique também esse problema sanitário no nosso país. Porque é claro que guardadas as devidas, né, particularidades, né, mas o nosso desafio da peste suína clássica no norte e no nordeste, ele lembra um pouco o desafio da Europa, né, com relação ao javali, né? Uma coisa é você controlar uma enfermidade por um órgão de defesa de um animal que está dentro de uma instalação, né? Que eu sei quantos são, sei quem é o dono do animal, sei todas as medidas sanitárias que são tomadas. E outra coisa é você desconhecer totalmente, porque não sabe nem de quem que é e onde que ele está, né? E tem muito disso ainda lá, né, no Nordeste. Existe sim, Geraldo. É a questão da rastreabilidade dos animais. É a questão da organização de uma produção. E, infelizmente, isso ainda existe. Isso me lembra um pouco também os grandes problemas que a China teve no final dos anos 80, com também alguns tipos de criação. Uma questão cultural também, já que lá tem uma disseminação, porque muitas criações também são na água. A água é uma fonte de disseminação de doenças, se não tiver bem cuidada, bem limpa. Várias criações no mesmo espaço ou num pequeno espaço. Também aconteceu lá. Aqui tem toda essa questão, como eu te falei, educacional, técnica, cultural, mas devemos sim rastrear. A gente tem que ter o controle desses animais, o controle da propriedade, a idade desses animais, a procedência, aquela mãe, aquela matriz, ela criou. Então a gente tem que pegar desde os avozeiros toda uma história que isso pode nos ajudar a ter um controle maior, mais rigoroso quando a gente fala de sanidade. E tem que fazer isso sim, porque nós somos um país extremamente exportador, né? 25, 30, esse número é crescente da nossa produção de suíno está indo para fora. Então, esse controle tem que ser muito rígido.
Imagina se esse problema se alastra ou outro tipo de vírus, um vírus DNA, acometa o Brasil, o prejuízo que pode ocorrer. Então, é lição de casa, tem que estar em cima disso daí. Rastreabilidade, controle, questões sorológicas, tudo isso tem que estar sendo feito dia a dia. Hein, Adriano? É interessante quando você fala que a tecnificação é uma solução, né, para esse problema, né? Porque a partir do momento que você tecnificou, fica fácil de controlar uma peste suína clássica. Agora, por outro lado, é difícil para um investidor escolher investir num local onde é uma zona que não livre de peste suína clássica. Então acaba isso atrapalhando, né, o avanço da suinocultura para aquela região. Não tenha dúvida disso, Geraldo. É um passo de cada vez. Tem que ter um planejamento para isso. Primeiro, o nível de mão de obra lá tem que ser verificada. Eu sei que tem muitas pessoas, muitos criadores, excelentes profissionais lá. Mas quando você tem um tipo de doença, como você falou agora, muito bem dito, é um pouco mais difícil. Como que eu vou fazer investimento numa região dessa? Não. Primeiramente, é uma questão de planejamento. Vamos erradicar, vamos ver o que de fato levou a isso. Qual a idade desses animais? Como eles eram alimentados? Eram arraçoados com rações balanceadas? Eram outros tipos de alimento que a gente sabe que ocorre também? Esses alimentos eram fervidos, não eram fervidos? Vamos disseminar, vamos ver o que de fato aconteceu, vamos erradicar isso daí, esse problema, para depois pensarmos nessa região. O que ela pode nos trazer de benefício? Qual o microambiente que ela oferece para a gente colocar uma grande produtora de suínos, uma UPL, uma terminação ou um ciclo completo numa região dessa? É um planejamento que muitas vezes leva anos para ser feito, mas a gente tem que olhar isso daí com muito carinho. Legal. Aí você falou de planejamento, né? E a gente sabe que o Brasil reúne condições muito favoráveis, né, para que a suinocultura se expanda, né? E é o contrário do que acontece com outros países, né, que tem demanda de carne suína, mas não tem as mesmas condições nossas de território, de água. Está acontecendo de grupos estrangeiros virem se instalar no Brasil e produzir a sua própria carne suína no território brasileiro? Já está acontecendo isso. Eu diria para você que é o segundo estágio. A gente chama isso, Geraldo, de mobilização monetária assertiva, vamos pôr assim. É a expertise de fato desses produtores. Então, são empresas geralmente multinacionais, né, que têm mais de 100 anos de história, algumas até menos, mas que possuem um know-how muito grande. Então, elas olham o que uma cadeia precisa, se é de material genético, uma boa nutrição, a parte de ambiência, a parte de manejo, de mão de obra, tudo isso é feito e que desencadeia realmente em aportes financeiros, que acontece no Brasil, como eu te falei no início, não são aportes especulativos, são aportes duradouros, que faz com que o Brasil seja, de fato, um player importante nos próximos anos, nas próximas décadas para quem vai produzir proteína animal. A gente tem muitos grãos aqui, ou seja, a gente tem ingredientes fartos, a gente sempre tenta buscar maximizar as melhores condições e absorções dos nutrientes desses ingredientes para que se maximize o potencial genético de um suíno. Então,
sim, de fato, há isso daí, e a gente vai observar cada vez mais isso acontecendo no Brasil. O que vem depois é o que já está acontecendo também, mas ele veio um pouquinho depois, é a questão da tecnificação. É a entrada de inteligência artificial de segunda geração, que eu já participo na Mitigram, é a questão também dessa parte de equipamentos. A gente vai ver também nos próximos anos, já está acontecendo, nas feiras a gente já observa, a pujança, o grau de sofisticação dos novos equipamentos, para dar menos desperdício na água e nos alimentos que os suínos vão se alimentar, e também dar uma melhor ambiência, conforto, para que eles não se machuquem. Então, tudo isso a indústria está de olho e faz esse aporte no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é forte e será forte nos próximos anos. Legal, Adriano. Hoje nós estamos vivendo um momento muito bom, né, da suinocultura, um preço histórico aí, batendo os R$10, né, e está todo mundo feliz, né? E a gente sabe que faz parte sempre de um ciclo, né? O preço está bom, o pessoal aumenta o número de matriz, aí aumenta a oferta, aí cai o preço. E aí você me fala, olha, está vindo tecnologia, está vindo investidores, a tendência é que a produtividade, né, cada vez mais aumente, né? Nós não vamos recuar na produção de carne suína, nós só vamos aumentar. O risco de ter um superabastecimento, ele é grande, ou junto com esse investimento que vem de fora também vem atrelado a uma demanda por essa carne lá no exterior? Bem, Geraldo, eu sou produtor, meu pai era produtor de grãos, de proteína animal. Eu já vi isso daí acontecer várias vezes. A gente realmente está vindo de números muito bons quanto à produção de proteína animal. A indústria cárnea no Brasil em 2024 vai fazer um fechamento muito bom. Ainda bem, porque os últimos anos foram muito difíceis, pandemia e tudo mais. Acho que os dados da BPA ainda não estão fechados, mas o fato, como que eu converso com muitos empresários do setor, a gente vê que realmente, pelos números também, né, de exportação e tudo mais, a gente percebe-se e sabe-se que vamos ter uma indústria com números robustos nesse final, não só de suíno, mas de frango, de carne bovina, piscicultura também, e outros mais, né? A gente vê empresários de ovos também no Brasil comprando empresas lá fora, ou seja, o agro, apesar dos seus problemas, ele vem de uma maneira consolidada nos últimos anos. Voltou a chover, tomara que o pessoal de grãos, porque eu falo que a gente não pode ter um descolamento também de proteína animal com proteína de grãos, né? O pessoal de grãos, de milho e de soja também tem que estar com bons números. E eles sofreram, né, pela escassez de água, pelas altas temperaturas dos últimos meses aí. Então, isso faz com que a gente venha num ciclo realmente produtivo na parte de carne muito bom, a indústria vai estar com bons resultados, com bons lucros. Aí, Geraldo, é a questão do apetite de cada empresário, sempre olhando o estoque mundial, o estoque interno, o estoque das traders, para que não aconteça essa disrupção. A gente tem que estar com um olho bem ativo, né, no que se refere ao estoque e ao que se refere nos problemas que os outros produtores que produzem suíno podem ter, como a China, como a Alemanha, como a Dinamarca, como a Espanha e por aí vai. Eu acredito que a produtividade, não tenha dúvida, ela vai vir num crescente.
a tecnologia, a genética, a nutrição nos ajudarão como nos ajudam cada vez mais, mas a gente tem que estar atentos para não ter esse deslocamento. Toda super oferta, todo estoque excessivo não é interessante, né? Então, a gente sempre no mercado observa essas tendências de o mercado comprando ou o mercado não está comprando, estoque, margens de lucratividade, para a gente estar sempre se adaptando. A gente agora vem numa ascensão e provavelmente um pouco mais para frente, o que é natural, há um arrefecimento. Esse arrefecimento nada mais é que uma acomodação, um controle mais rígido dos números de produção, né? Da quantidade de tonelagem de carne que está sendo produzido e o que pode ser exportado e o que vai ficar no mercado interno. Tá, mas pensando no investidor de fora, isso é um problema que eles olham? Ou para quem vai produzir a matéria-prima e vai aproveitar essa matéria-prima, pouco importa se o preço final da carne suína está alto ou baixo, né? Se eu vou industrializá-la. Não, ele importa sim, Geraldo, claro que importa. A gente sempre olha do início ao fim da cadeia. Diferentemente, vamos supor, de uma proteína animal que seja o frango, ela tem um ciclo mais rápido. O suíno é um ciclo mais longo. Você consegue diluir esse custo numa fase de crescimento, de terminação. Os ajustes dele, do suíno, e os riscos são maiores. Mas a gente tem que estar sim de olho no preço final, não tenha dúvida. Isso impacta a margem da indústria. E agora tem um outro diferencial para isso. O preço do dólar que estamos atingindo, né? Isso beneficia muito os grandes exportadores. Mas a gente tem que estar de olho, porque tudo é atrelado ao dólar. Se está vendendo a tonelagem métrica, a tonelagem da carne a determinado dólar, excelente, ele está batendo 6, é muito bom, mas o custo dele e o custo do mercado interno também fica prejudicado. Será que isso não vai fazer com que o nosso mercado interno aqui, o brasileiro, não consuma menos, já que a gente está tendo uns picos de inflação que pode ser preocupante? Então, isso tudo cai naquilo que eu te falei de acomodação. Essas acomodações que a gente vai observar no início, no primeiro trimestre de 2025. E você acha que esse modelo que nós temos aqui, que prevalece principalmente na região sul, né, que é o modelo da integração, né, com a chegada de investimentos externos, ele pode se diferenciar um pouco, como é São Paulo, como é Minas, no modelo mais de independentes? Você acha que os projetos novos focarão nesse sistema ou buscarão a parceria como é aqui na nossa região sul? Geraldo, eu observo que o cooperativismo é um sucesso no Brasil, não tenha dúvida disso. As grandes cooperativas do sul do país é um grande sucesso. Há grandes profissionais, são tecnificados, produzem muito bem, eles têm uma certa vantagem financeira por aporte de investimento, financiamento. Então, tudo isso leva à pujança que é essas cooperativas do sul do país. O mercado independente, que eu fui há anos atrás, junto com meu querido pai, é um pouco arriscado. Hoje em dia, você tem muitas variáveis que interferem numa produção cárnea. O suíno tem, sim, alguns problemas de sazonalidade. Para você criar isso daí de uma forma independente, ela tem, sim, os seus riscos. Eu vejo que poucos ficarão independentes. Muito mais
dos produtores buscarão uma integração do seu modelo de negócio via cooperativa, via uma empresa que tem o know-how em produzir, do que o independente. Quem for independente, ele tem que ter um capital muito robusto para assegurar as intempéries que vai ter durante o ciclo de produção. Isso é fato. Hoje eu te falo que 75% a 80% desses empresários independentes, se não estão bem enraizados no aporte financeiro, eles vão fechar a sua produção. Uma coisa, Geraldo, é você produzir o suíno, seja você entregar um desmame, seja você entregar um animal no abate, isso é apenas um processo, é uma parte do processo. Você vai ficar dependendo de um frigorífico? Então, são vários gargalos que um produtor tem que enxergar. Né? Não só de suíno, o frango trabalha assim, o boi também, você vai confinar, você tem extensivo, você vai entregar para o frigorífico. Então, o modelo de cooperativa, de cooperativismo é forte, assim como de integração no nosso Brasil, e vai continuar crescendo. Ok. Eu imaginava que talvez com a chegada de empresas de fora, que eles criassem um modelo, assim como é nos Estados Unidos, que eles montam uma estrutura gigantesca, onde tem a granja, tem o frigorífico, e está todo o processo interligado, né, com vários sócios, né, mas o processo inteiro fechado. Não é isso que virá de novo para nós. Geraldo, vai ter talvez 2, 3, 4 empresas nesse modelo que você falou, tá? Oriundas, na verdade, de mercado financeiro, de tradings, mas que representam nem 2% da capacidade produtiva do nosso mercado. Ou seja, é insípido. Isso daí, desse modelo que você sugere. Os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, extremamente capitalizado, então ele tem essas facilidades. Ele sabe correr o risco, ele é mais maduro em correr esse risco do que um país em desenvolvimento como o Brasil. E como nós temos as cooperativas fortes, as integrações fortes, é difícil você ter espaço para modelos assim. Como eu te falei, terão nos próximos 5, 10 anos 3 ou 4 empresas oriundas ou de um grande banco ou de trades que comercializam commodities e que vão achar um momento em fazer um hub de negócio no Brasil para atender uma determinada faixa de clientes que eles têm. É apenas isso. Uhum. E a grande locomotiva será mesmo o cooperativismo e as agroindústrias, as integrações. Eu observo que sim, Geraldo. Vou te dar um exemplo. Eu não preciso falar nome, mas a gente tem grandes cooperativas no Sul. Você imagina essas grandes cooperativas se unirem e montarem uma marca global para comercializar os seus produtos. É lógico que é difícil muitas vezes sentar com todos esses presidentes de cooperativas, vão fazer isso, mas é uma possibilidade para você competir com os big players do mundo, com os americanos, com empresas, 2, 3 empresas brasileiras gigantes, que também são globais, algumas da China, mas que são absorvidas no próprio mercado interno deles. Então, eu acho sim que se baseia no cooperativismo e na integração para as próximas décadas. Uhum. Bom, o dinheiro é uma etapa importante desse processo, né, de transformação de suinocultura. Hoje o custo para implantar uma granja, quer seja uma engorda para 1.000 animais, uma granja de ciclo completo, só uma OPD,
o investimento é gigantesco, né? Com a alta do dólar ainda fica, né, os equipamentos encarecem bastante. E você trabalha justamente nessa parte, na parte da grana, né? Ela, ela é só a parte dos grãos que hoje existe a facilidade, os commodities, ou também para outros investimentos existe oportunidade de dinheiro externo para o cidadão comum aqui, para o suinocultor, não só para uma grande empresa, pensando assim. Existe sim, Geraldo. Na Mitigran, então, vamos supor, a Vale do Rio Doce é uma cliente nossa, tá? Minério, é uma commodity, minério de ferro. Ok, mas ela é gigante. Mas não é só minério, não é só grãos, milho, soja, açúcar. Somos grandes produtores de açúcar, laranja, algodão. Não, não é só isso. Carne, frango, suíno, carne bovina, não é só isso. Então, essa parte de trade finance que está cada vez mais se falando no Brasil, as fintechs, a Mitigran, onde eu sou conselheiro, vem fazer com que os produtores tenham mais acesso ao capital, maior acesso, mais facilidade ao financiamento. Não só essa facilidade, como a um custo também menor. Então, essa tecnologia dá acesso a esses produtores que muitas vezes não têm a chance de ter esse capital, de ter esse investimento, de ter esse financiamento, né? Ou muitas vezes estando atrelado apenas aos grandes bancos. Então, isso é também uma coisa que o agronegócio brasileiro vai ter que enxergar, porque a gente fica ainda mais competitivo no mercado internacional. O Brasil ele é forte no agro, mas representa ainda muito pouco no mercado internacional quando a gente fala de exportação. O que a gente exporta perto de uma China, perto de uma... Não estou falando de PIB, eu estou falando relação de valor produzido, de capital de um país e o que ele representa quanto à exportação. O que nós fazemos perto da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, não é nada. Então, essa parte financeira é apenas uma amostra do que o Brasil ainda pode ser mais eficiente. E essa parte financeira também é uma dessas questões, porque tudo vai passar pelo aporte financeiro. Se você quer crescer, você não precisa apenas da água para fazer um belo de um pátio industrial, de uma eletricidade limpa vinda do sol, que seja. Você precisa desses aportes financeiros, não só de investimento, mas de saída também, de saída. Essa operação financeira, via carta de crédito, via garantia, outras formas de operar, a fintech dá um ganho ao produtor brasileiro, às empresas brasileiras, de uma forma muito interessante. Então, a gente vai amadurecer cada vez mais no nosso mercado, dando mais força para essas empresas, para elas ganharem ainda mais quando elas forem exportar os seus produtos. Ok, mas e o fato do dinheiro vir do exterior, né? A gente sabe sempre quando pensa um financiamento, pensando em suinocultura, até assim, puxar sempre aqui para a suinocultura, né? Perfeito. O suinocultor está precisando de um aporte, 5 milhões, 2 milhões, 1 milhão. Existem as garantias, né, que tem que ser colocada, como a propriedade, né? Quando esse dinheiro é de fora, essa questão da garantia do pagamento, ela torna-se mais difícil, ou por ser via fintech isso consegue ter celeridade mesmo assim? Consegue ter celeridade, além de ser mais ágil, é mais transparente, ela é digital, e para você ter uma ideia, eu tenho mais de 100 bancos no mundo que buscam a melhor oferta de financiamento para aquele determinado cliente, para aquele determinado produtor ou empresa. Eu tenho 3 cooperativas
que produzem carne suína, que exportam, que estão falando comigo. E tenho um empresário muito conhecido do sul do país, que também nos procurou, que quer ampliar o seu pátio fabril, não só a fábrica de ração dele, mas a parte de terminação e a parte também de frigorífico, que sentou comigo para a gente discutir toda essa parte do financiamento, do modelo que pode ser feito para ele exportar, para ele levar os produtos cárneos que ele tem para fora do Brasil. Então, tudo isso eles estão observando que facilita, dá agilidade com um custo mais interessante. É uma coisa que veio para ficar, Geraldo. Com certeza o produtor, as empresas, cada vez mais vão ouvir falar disso e farão negócios através disso. É uma forma mais nova, tecnificada e menos burocrática de você fazer transações financeiras, principalmente para quem está de olho no mercado internacional. Olha só, Adriano, a gente começou falando de pé suína, né? Mas pé suína a gente não quer conversar sobre isso, né? A gente gostaria que não tivesse. Para quem está nos ouvindo no podcast, falar de dinheiro, facilidade de aporte financeiro, isso me parece muito mais interessante. Eu mesmo não conhecia até o próprio significado da palavra fintech, né? Que eu não sei se você chegou a descrever, né? Mas me parece que são empresas que trabalham, então, com operações financeiras, né? Seria isso. Isso, exatamente, Geraldo. Eu lembro, Geraldo, ainda jovem, com meu pai na granja, eu comecei apaixonado na medicina veterinária, comecei a fazer os meus estudos com produção animal, depois eu fui fazer o meu mestrado, a parte de nutrição animal, mas eu observava que uma boa nutrição, tudo você tem que ter um complemento, foi onde a gente se conheceu fazendo patologia. Então as coisas vão se juntando, pelo menos na minha vida foi assim. Você pega a parte de nutrição, de produção, a patologia, que a gente sempre tem que estar atento, que é uma parte muito importante para quem cria suínos, né? A genética, que eu tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas em material genético, o estudo genômico é de extrema importância quando você faz o estudo gene, né? O gene com o ambiente, para você fazer o melhor manejo possível, produzir melhores vacinas possíveis, animais mais resistentes, né? Onde o antígeno detectado vai te levar para esse melhoramento genético e por aí vai. E aí você vai conhecendo muitas pessoas, eu tive professores maravilhosos, conheci pessoas extremamente eficientes, trabalhadoras, conhecedoras, e o bolo da cereja, né, Geraldo? A gente tem que falar da parte financeira. A gente não está falando de filantropia aqui, a gente fala de um setor extremamente lucrativo, né? Que é o mercado cárneo, né? O mercado de suinocultura, que tem um crescimento gigantesco, e eu espero logo vê-lo, o nosso Brasil sendo o maior produtor de suíno, assim como é de frango, o suíno vai chegar lá, e também, assim como já está acontecendo, aumentar o seu consumo interno cada vez mais. E tudo isso, Geraldo, a gente está falando de questões financeiras, né? A gente precisa falar do aporte financeiro. Se a gente vai crescer como a gente espera e está acontecendo, vai passar por ter esse acesso ao suporte financeiro, para você financiar, para você investir, né? Então é o bolo de cereja aí, é o bolo da cereja aí, cereja do bolo, melhor dizendo, Geraldo, que a gente fala aí. Legal. Bueno, eu vou levar um puxão da orelha do pessoal lá da organização do Suinocast, que era para a gente conversar de pé suína, e eu fui falar de dinheiro, mas dinheiro é tão bom, né?
É, dá para comprar tanta coisa. Mas só para a gente, já estamos aí com 44 minutos, aí daqui a pouco a gente tem que encerrar. Eu queria ouvir de ti se você tem nas tuas viagens, né, nas tuas passagens pela Europa, um pouco de experiência com relação à luta da Europa, principalmente leste europeu, aí, com relação à peste suína africana, a dificuldade que é controlar aí por conta dos javalis. Geraldo, é grave, né? Assim como a gente tem que ter uma super atenção com a peste suína clássica, quanto à questão da alimentação desses animais, a idade deles, o modo de criação, o controle sorológico, tudo aquilo que eu te falei, assim também como a gente sempre está de olho numa coccidiose, numa pneumonia, ainda comuns no Brasil, a peste africana, a peste suína africana, na Europa é de extrema gravidade, teve vários prejuízos, né, acometidos, principalmente na Alemanha. É um vírus diferente do que a peste suína clássica, né? A peste suína clássica é um RNA, a africana é um DNA, ela tem uma virulência muito maior. Todos os suinídeos são atingidos na africana, então a mortalidade é gigantesca, hemorragias, é triste ver aquelas cenas, e o controle tem que ser extremamente rigoroso, né? As entradas nas granjas, essa movimentação que existe, né, dentro da área limpa, suja, ou dentro de uma granja, para quem vai para a cidade, eles são e estão extremamente atentos, mas a gente tem que ficar de olho realmente para que a gente não possa ser acometido como fomos em 1981, né? Fomos erradicados, acho que em 84, né, Geraldo? E graças a Deus estamos livres e vamos continuar assim, mas evitar esses problemas. O bom que é o Brasil é um país continental, então a gente tem muito espaço, né? Na Europa lá a gente vê alguns países com decréscimo, né? A Espanha esse ano tem um decréscimo na produção da quantidade de carne, né? Da produção suína. Outros países, Dinamarca, Alemanha, quase equalizados, mas sempre atentos a essa questão da peste suína africana, que foi marcante para o mercado europeu, com vários milhões e milhões de euros de prejuízo. Legal. É a tal da biosseguridade, né, que tanto importa, né? E fica difícil quando você tem um elemento como é a questão do javali, um animal tão resistente, tão prolífero, né? E é Selvagem. difícil, e selvagem, agressivo, e naquela região sendo um animal endêmico, né? Então é diferente aqui para o Brasil, que ele é exótico e pode ser caçado, pode ser destruído, pode ser perseguido, né? Existem leis que permitem isso. E mesmo assim, a gente não consegue controlar, né? Ai, ai. As Imagine se tarefas de casa tivesse. que a gente tem que fazer, né, para deixar a nossa suinicultura sempre com excelentes níveis de biosseguridade, né? Mas, Adriano, foi uma satisfação gigante te reencontrar, né? E gravar esse podcast. Hoje é meu podcast de despedida, é meu 6º podcast apenas que eu estou gravando como host desse programa, mas por uma mudança aí que nós estamos fazendo na granja experimental que eu tenho em parceria com meu irmão, né? Vamos ter uma reestruturação e eu vou ter que me dedicar muito mais tempo para essa unidade experimental e por isso vai ficar incompatível com esse processo de gravações de podcast. Então, contigo, hoje eu estou encerrando a minha participação no Suinocast e fico feliz de encerrar conversando aí com uma pessoa que eu estimo muito e que a gente teve aí um bom tempo de convívio na época da nossa formação acadêmica.
Obrigado e deixa aí para suas considerações finais. Geraldo, o prazer é todo meu, uma satisfação gigante de estar com você, como eu falei. Obrigado pela oportunidade, sucesso na nova jornada. Você é um profissional de um gabarito, de uma conduta ilibada. Aproveito para te desejar a você, tua esposa, teus filhos pequenos, um Feliz Natal, um ano de 2025 muito próspero, com muita saúde. A todos da Suinocast aqui um abraço carinhoso. Vamos firme nessa modalidade de suinocultura que é apaixonante e que vai trazer muitos dividendos para todos que participam dessa cadeia. Um grande abraço, Geraldo. Obrigado pelas palavras, Adriano, e principalmente por compartilhar conosco informações tão importantes. Um abraço para você e um abraço a todos os nossos ouvintes do Suinocast.